Risco fiscal. Que risco fiscal? Risco fiscal segue quente, mas foi colocado em banho-maria, digamos assim, tanto lá no Congresso, tanto no mercado financeiro nacional. Nesta quinta-feira, começa agora o seu saldo deste dia 8 de outubro de 2020, em que o Ibovespa subiu 2,51%, voltando à altura dos 97 mil pontos. E o dólar? O dólar afundou? Não afundou, mas caiu. Caiu 0,68% aos R$ 5,58. Esse banho-maria, te explico. Lá em Brasília, você se lembra que foi dito aí que na segunda-feira vinha um novo Renda Cidadã sem pedaladas fiscais incluídas no projeto, viria na quarta-feira. Mas, como você sabe, não veio. Foi avisado na terça-feira que, se Deus quiser, o Renda Cidadã seria apresentado na semana que vem. Deus aparentemente não quis. Hoje, quem trouxe esses avisos, avisou outra data. O senador Márcio Bittar, que é relator do orçamento para 2021, falou que vai ficar para depois das eleições. E isso não foi um desígnio de Deus, foi um desígnio do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele conversou, de acordo com ele próprio, com o presidente, e combinaram os dois que ficaria só para depois das eleições. Ganha um tempo, portanto, para tentar fazer um desenho de um programa que seja ao mesmo tempo viável do ponto de vista das intenções do Planalto de fazer mais transferências de renda, viável também do ponto de vista do mercado, que caiba dentro do teto de gastos. Como você sabe, tá difícil caber dentro desse teto. Se fosse fácil, o Renda Brasil não tinha caído, virado cidadã, e não tinham sido apresentadas as propostas que já foram apresentadas e recebidas com grande ranço aqui pelo mercado financeiro do Brasil. Recapitulando rapidamente, a última proposta foi da pedalada fiscal, empurrando para frente dívidas com precatórios, dando calote nos recebedores e usando de maneira criativa verbas do Fundeb, do Fundo para Educação Básica, verbas essas que a regra do teto de gastos não toca, ou seja, seria uma forma de gastar mais, passando ao largo da lei, mas não sem deixar de pressionar o endividamento público. Isso agora foi colocado em banho-maria, assim como a reforma tributária, motivo de muita preocupação, especialmente por um ponto, pela ideia do governo de criar uma nova CPMF. O apelido pegou, você sabe do que eu estou falando, são impostos sobre transações financeiras que podem vir a substituir os impostos na folha de pagamentos. Hoje, o presidente da comissão mista no Senado, que toca aí a reforma tributária, avisou que a votação vai ser só no ano que vem, quer postergar os trabalhos, jogar mais para frente as discussões, tentando fazer algo viável de ser aprovado. Há falta de consenso até dentro do governo. É bom lembrar que na segunda-feira da semana passada, quando foi apresentada de maneira desastrosa a ideia do Renda Cidadã, era aguardada também uma nova fatia de proposta de reforma tributária pelo governo, que até agora não chegou, como também não chegou aquela ideia que foi apresentada em julho de, em 3 meses, fazer privatização de 4 grandes empresas. Já entramos em outubro, não chegou. Reforma administrativa parece que não tem mais detalhe mesmo, o governo ainda não deu outros detalhes, quanto de economia poderia ser feito com essa reforma, enfim. Jogaram tudo para frente. O risco fiscal, evidentemente, segue monitorado pelos investidores, mas, sob influência do mercado externo, foi dia de ir às compras aqui no Brasil, sobretudo de comprar ação de banco que está sofrendo
grandes descontos, né? O setor dos bancões, em especial, estão sofrendo um grande desconto em suas ações nesse ano, apesar de relatórios apontando para a resiliência dessas empresas. Relatórios agora reafirmam essa resiliência, apontam que o terceiro trimestre deve trazer resultados positivos sobre os bancos. A temporada de balanços do terceiro trimestre deve oferecer boas notícias aos investidores com esses rumores e com a janela de oportunidade para apetite ao risco subir, permitindo investidores foram à caça desses papéis. O apetite ao risco veio lá dos Estados Unidos, bolsas do mundo todo subiram porque as negociações, as negociações continuam e isso bastou, pelo menos continuam as negociações por mais gastos contra a crise nos Estados Unidos. Mas no começo do dia parecia que o jogo estava mais ganho. Você se lembra que nessa semana, primeiro, Trump enterrou no Twitter as negociações, falou que não tinha mais choro nem vela, não ia ter negociação nenhuma. Depois, horas depois, trouxe animação falando que topava pacotes pontuais, mandando cheques, mais uma leva de cheques para americanos em dificuldades, que toparia também um pacote para ajudar empresas aéreas. Hoje pela manhã ele trouxe ainda mais animação, falando que as negociações, e com um tom bem mais amistoso do que habitualmente ele usa em sua diplomacia, disse que republicanos e democratas estão aí negociando, que as coisas estavam indo de vento em popa nas negociações com a presidente da Câmara democrata, Nancy Pelosi, nos Estados Unidos. Hoje foi dia dela bater o pé. Ela falou que não vai ter pacote pontual não, que ela quer sim um pacote abrangente. Na semana, quando o Trump bateu o pé, falou que ela não tinha boa fé. Hoje ela falou que não vai assinar cheque em branco para Donald Trump coisa nenhuma. Nos Estados Unidos os ganhos foram um pouco mais contidos, mas continuaram ainda assim as bolsas por lá no azul, o dólar perdendo força no mundo. Aqui no Brasil não foi diferente. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Volto nessa sexta-feira a conversar com você, com saldo, claro, dessa sexta-feira, mas também da semana, como sempre. Um grande abraço, boa noite, bom descanso e até lá.